Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. O meu nome é Luciano Firmino e no vídeo de hoje nós iremos fazer o comentário da lição número 4 da edição especial da Revista Bíblica da CPAD. O título da lição de número 4 é A Construção do Templo. Essa revista que vocês estão vendo aí, A Construção do Templo enfrentou oposição. Nós vamos ver muitas coisas importantes e fundamentais para a nossa jornada de fé aqui neste planeta Terra. Iremos também fazer a interpretação e depois, no mesmo modo, há uma aplicação para os dias atuais, porque, como nós sabemos, não podemos fazer nenhuma aplicação sem compreender corretamente os pontos aqui já mostrados na lição bíblica, tá certo? Eu vou abrir aqui o PDF para ficar melhor para vocês. Lição número 4. Muita coisa importante. Lição 3. Lição 4. Deixa eu ampliar aqui. A construção do templo enfrentou oposição. Temos o texto áureo. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. Temos a verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Deixa eu... Temos a leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 4, versículos 7, 9, versículo 11 ao versículo 13, versículo 15, 16, versículo 21 e o versículo 24. Só para a gente mentalizar um detalhezinho, para vocês pegarem o ponto geral. Versículo 7, tá certo? E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bisanão, Mitrade, Tabeel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua sírica. Eu gostaria também que você pudesse pegar a sua Bíblia e ir para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Tem aqui, eu vou ver aqui na versão King James atualizada, né? Deixa eu ampliar aqui o texto. Pronto, acho que dá para vocês verem aqui, né? Aqui. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O que eu quero dizer com isso é que estamos diante de uma forte oposição, primeiramente humana e depois espiritual. A oposição que vai ser contra a obra de Deus, tá? No caso, os judeus, é uma oposição política, tá? Do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, como vocês podem ver no versículo 7. E nós usamos Atos capítulo 5, versículo 29 para explicar em uma decisão como essa. O governo, o presidente, o rei, né, tem uma decisão, tá? Que é uma decisão baseada em provas infundadas contra os judeus para parar, deter, coibir a obra do reino de Deus, a construção do templo de Jerusalém. O que nós devemos fazer isso? Devemos obedecer a esta autoridade ou obedecer às escrituras ou Deus? Infelizmente, muitos vão obedecer Artaxerxes por N motivos, mas outros vão obedecer a palavra de Deus. Então, nessa lição, quem é você quando a construção do templo enfrenta a oposição? Que atitude tem você diante de um governo, de um presidente, de uma autoridade política, tá certo? Quando faz cumprir um mandato contra a palavra de Deus. Qual é essa atitude? Muitos se venderam, né? Hoje já não constroem a palavra de Deus para este mundo, né? Eles não são mais a resistência.
mas quem é você? Vamos pensar nisso, tá? Isso faz parte do aprendizado, né? Você desenvolver o tema e não fugir do tema. Hoje é muito comum você fugir do tema. E é por esse motivo que as seitas crescem muito, porque é muito fácil você, tipo assim, ter um tema, vamos supor assim, o tema de hoje é explicar a questão do Sol. O Sol é isso, isso e isso. Aí, como você não acredita, não sabe, não quer saber e nem procura saber, você vai conversar o quê? Sobre planta, outros objetos, outras coisas que não tem nada a ver com o assunto, né? Então nós precisamos refletir, pensar, analisar, estudar, entendeu? Vamos fazer isso na lição. Então é justamente isso aí que nós possamos aí compreender bem nosso tema. Deixa eu voltar aqui, antes de eu voltar no texto áureo, que eu gostaria de dizer mais algumas coisas. Temos o objetivo, né? Toda lição tem um objetivo. Então, o objetivo, primeiramente, o geral é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. É isso? Objetivos específicos. Mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando o povo judeu cessam a obra. Deixa eu botar aqui, pronto. Certo? Esses são os objetivos. Mas voltando aqui no texto áureo, tá certo? Sobre Neemias, não é isso? O capítulo 4, versículo 6. Mas se você pegar o capítulo 4, versículo 1, você vai ter mais informações a respeito desta lição, tá certo? Veja só. Em Neemias capítulo 4, versículo 1, está dizendo assim: Quando Sabalate soube que edificávamos o muro, o, odiou em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Aqui encontramos pelo menos 7 formas de oposição à reconstrução do muro. Então, Neemias, capítulo 4, do texto áureo, vai nos ajudar a compreender muito mais coisas quando nós voltamos ao versículo 1. E eu vou passar aqui essas informações a mais, informações adicionais, para você compreender bem, tá certo? Bem, pegando um gancho ou um exemplo na história, tá certo? Que nós estamos falando de que a construção do templo, né? A construção do templo envolve o que? Muros, né? Envolve muralhas. Você vê que a China tem as grandes muralhas da China, né? Aquela imponência, né? Todo mundo que olha fica admirado. Você vê que o muro no tempo antigo não é como os de hoje, né? Que ficam aí assim na frente da casa, né? Mas o muro, independente da sua altura, da sua extensão, do seu comprimento ou do tipo de material que as pessoas usam, tá? Serve principalmente para proteção. Uma casa sem muro, uma vida sem muro, não tem proteção nenhuma contra os inimigos, né? Então toda casa, toda construção deve ter um muro de proteção, tá certo? Bem, deixa eu dizer uma coisa a você. Se você se lembra da queda do muro de Berlim, quero usar este fato para explicar uma verdade suprema. Veja que o muro de Berlim servia para mostrar duas situações. Primeira situação, que naquela época o comunismo, tá, é destrutivo, maligno e assassino. Mas hoje em dia as pessoas já pensam diferente, né? Através da reconstrução cognitiva que o marxismo cultural fez através de suas diversas ideologias que estão dentro e fora da igreja, tá certo? Mas ainda assim o comunismo continua vivo, tá? E é destrutivo, maligno e assassino. A segunda situação, o muro de Berlim servia como um símbolo de que mostrava ou que demonstrava que nem tudo que brilha é de ouro. Isto é, não podemos mudar os fatos, a realidade ou a verdade absoluta, só porque os fatos, né, a realidade e a verdade absoluta não concordam com as minhas ideias ou com as minhas iniquidades. Ah, é, os fatos são esses. A realidade física observada é essa e a verdade absoluta é essa.
Nenhuma dessas três coisas concorda com o meu pensamento, com a minha crença, com o meu desejo. Então, eu tenho que inventar uma nova verdade, mudar o mundo e destruir a verdade, para assim eu criar as minhas ideias, a minha interpretação, o meu dogma, a minha crença, o meu eu, para que vocês aceitem apenas o que eu digo. Não. Deus, quando criou, tá? De acordo com a cosmovisão cristã, Deus, quando criou o mundo, né? O mundo que nós podemos ver, perceber, estudar, analisar, compreender, tá? Tem fatos que não dependem da minha e da sua interpretação, tem a realidade observada e tem a verdade absoluta. Então não podemos mudar isso, mesmo que nós fôssemos capazes de apagar toda a história, não podemos mudar. Ponto final. Não tem como mudar. Quando construímos muros, isso serve para defesa, serve para aviso, serve como atitude espiritual e intelectual. Então é isso que os judeus estavam fazendo. Atualmente precisamos construir os muros da apologética, do estudo bíblico e da oração. É por este motivo que o reino de Satanás, juntamente com as ideologias de grupos chamados de minorias, querem fazer e conseguem fazer muita coisa neste mundo, porque o Deus deste mundo apoia o uso de drogas, a pedofilia, a prostituição infantil, tá? Casamento gay, eutanásia, aborto, genocídios, ideologia de gênero, feminismo e assim por diante. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 4. Então, por que no nosso tempo, este governo, ou o governo do passado, apoia tanta desgraça, tanta derrota, tá? Que visa destruir a fé judaico-cristã e a nossa família e a nossa fé. Como é que esse mundo permite e aceita essas injustiças, essas iniquidades, tá? Uma coisa é você viver para você e não usar o que você vive para todos. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é esse o padrão. A palavra de Deus é superior ao meio e ao seu comportamento. A palavra de Deus é que serve para todos, mas não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu vivo, né? E sim a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios. Então o mundo aprova essas atitudes por quê? Diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Este é o motivo porque as pessoas apoiam tanta abominação, tá? Através de pautas políticas, por exemplo, tá certo? Porque nós estamos num cenário, tá? Na época dos judeus aqui, onde tem um rei Ataxerxes e tivemos outro rei, o rei chamado Ciro, e todos os reis têm envolvimento político. Não estou fugindo do assunto. Estaria fugindo do assunto se tivesse mudando o termo, a nomenclatura rei para jogador de futebol. Aí estaria mudando de assunto e você poderia até zombar de mim. E deste modo é o que as pessoas hoje fazem, né? Pelo menos as seitas ou as pessoas que não se conformam com o que as escrituras ensinam ou com o que os fatos históricos científicos dizem, né? Os verdadeiros fatos históricos e científicos, né? Nem todos os dados científicos ou históricos são verdadeiros, né? Bem, continuando, que este estudo, tá, faça o seu coração se inclinar para trabalhar no reino de Deus, vivendo e defendendo a verdadeira fé cristã, tá? Vamos defender aí com bons argumentos, tá? Com amor, com dedicação. Podemos podemos detectar 7 formas de oposição ao reino de Deus, como eu estava querendo mostrar a vocês através de Neemias capítulo 4, versículo 1. A primeira forma de oposição que nós encontramos nessa época e atualmente é o que? A raiva. Quando você prega o verdadeiro evangelho, ou quando você vive o verdadeiro evangelho, os inimigos da cruz de Cristo têm raiva de você. Você vai começar a
combater o reino das trevas. E os reinos das trevas, eles não vão apertar sua mão, vão cuspir em você, vão bater em você, vão escarnecer você quando você prega o verdadeiro evangelho. Mas quando você não prega, você tem milhões de seguidores aplaudindo você porque você é apenas um palhaço de circo. A outra oposição é a zombaria. Zombam de sua atitude, zombam do seu novo comportamento na pessoa de Cristo. Não é isso? Terceiro, temos esses exemplos tanto no texto quanto na atualidade, tá certo? Terceiro exemplo de oposição ao reino de Deus, ou da obra, né? Ou da construção do templo. Conspiração e guerra. Se você pegar Neemias capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, vamos pegar, você vai ver que os inimigos de Cristo, eles fazem conspiração e querem guerrear. Vamos ver aqui Neemias. Deixa eu pegar aqui. Se vocês quiserem também pegar na sua Bíblia, também vai ser bom. Neemias capítulo 4, versículos 7 e 8. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os árabes e os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem de seu intento. Então, quando realmente nós estamos na vontade de Deus, o inimigo usa agentes humanos, tá, de diversos níveis da esfera social. Hoje, atualmente, usa-se muito a política contra a nossa fé judaico-cristã. Quarta posição, ameaça de infiltração. Para mim, essa é a pior oposição que nós enfrentamos atualmente, a infiltração, não é? É o que Jesus ensina, né? O lobo vestido em pele de cordeiro, tá? O lobo veste pele de cordeiro quando o lobo mata a ovelha. E o pastor que deveria combater o lobo não combate, porque ele acabou recebendo dízimos de pessoas que visavam acabar com a ovelha, tá certo? Muito cuidado com seu pastor, tá certo? Independentemente se ele tem até asa de anjo, precisamos voltar para as escrituras. Então a pior ameaça é a de infiltração, porque eles se camuflam, eles se tornam um de nós, tá? Apenas para implementar ideologias, filosofias e novas formas de culto, tá certo? Através de diversos meios. Vamos ver Neemias capítulo 4, versículo 10 ao 12. Diz assim: Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então, o objetivo dessas pessoas que entram nas igrejas, compram cargos, tá? Compram cargos ministeriais, é uma verdade. Se você não acreditar nisso, eu peço que Deus abra seu entendimento. Mas hoje em dia as pessoas estão comprando cargos ministeriais e as nossas e os dons espirituais, o chamado de Deus para a nossa vida não está sendo cumprido porque as pessoas estão comprando uma função que nem dom essas pessoas têm. Você pode comprar esses cargos ministeriais, tá? Através de amizade, através financeiramente, mas os dons, as igrejas hoje, não vou dizer todas, tá? Não estão aí querendo mais dons, estão querendo mais dízimos, tá? Então, essas pessoas elas entram com esse propósito, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Ou seja, essas pessoas podem nos matar fisicamente e intelectualmente, matar a nossa própria fé. Em verso 12.
E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tomarão contra nós. Pronto. Nós também temos a outra posição, que é a astúcia. Né? Você vê isso em Neemias capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Você também vê a acusação. Neemias capítulo 6, versículo 5 e 9. Você depois vai ver a deslealdade em Neemias capítulo 4, versículo 10 ao 14. Ou seja, é utilizar profetas para coibir e inibir os trabalhadores na obra do reino. Então, todos os crentes em Jesus sofrem estas oposições quando estamos na vontade de Deus e manifestamos os dons espirituais, o nosso chamado. A origem dessa oposição vem do diabo. Quando estamos firmados em Deus, podemos ter a convicção de que vamos vencer a oposição ou a resistência do inimigo. Observação: alguém que tem resistência é alguém que não vai aceitar ser vencido. Ou seja, nós estamos numa guerra espiritual desde o Jardim do Éden. Essa é uma verdade que você tem que entender. E agora nós estamos em uma outra guerra chamada guerra cultural. Tá certo? E é preciso você se despertar para isso. O ponto central da lição, como você observa, diz assim: devemos manter a confiança em Deus apesar das circunstâncias. Isto é, observe que é na circunstância em que é mostrado quem e o que realmente nós somos. Talvez não gostamos da tribulação, realmente não gostamos. Uma frase muito interessante de John Bunyan, que passou 12 anos, se não me engano, preso por pregar apenas o evangelho. Ele foi preso, tá? Diz o seguinte: muitas vezes penso que os melhores cristãos se encontram nos piores tempos. Deus nos prova no momento da tribulação para nos moldar. Bem, no tópico 1, como você observa aqui, tá? Os alicerces do templo são lançados. Bem, a alegria do povo era uma expressão que dizia o seguinte: agora as coisas estão acontecendo, agora as coisas estão a todo vapor. E é neste momento que realmente está acontecendo, quando os alicerces do templo estão sendo lançados, firmados, para construir o templo de Jerusalém. Bem, o ponto vital de suma importância é que o dono da igreja e o seu construtor é Jesus, tá? O mesmo que dá as orientações para o templo, né? A revelação com Deus Pai, por exemplo. Jesus é o alicerce, o muro da nossa fé. Você pode ver aí Mateus capítulo 16, versículo 15 ao versículo 19. Quero novamente repetir esta verdade que quase nunca se diz. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização no mundo. Você pode ver aqui no ponto C, não é isso? Essa é a verdade. Realmente temos grandes inimigos e que vivemos apenas para que vivem apenas para nos tirar a doutrina verdadeira. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 ao 21. Mas os piores inimigos são os falsos líderes que sobem nos púlpitos por estarem disfarçados de ovelhas e de terem cegado ou comprados com dinheiro o cargo ministerial que ocupam, fazendo assim com que eu e você e a nossa missão esteja estagnada, pois este é um exemplo de oposição chamado de infiltração, né? Eles se infiltram, eles usam a mesma roupa, têm o mesmo vocabulário, têm o mesmo tipo de comida que você come, mas por dentro eles têm planos de destruição. No tópico 2, você vê aqui, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Que coisa, né? Terrível. Você vê aqui, ó. Ponto 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra.
Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor, supostamente, né? Eles temiam. Ponto 2 do tópico 2. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, que esse rei da Pérsia é o Artaxerxes, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Bem, veja que o inimigo, veja que é um inimigo que nós temos que reside na nossa própria terra. É um inimigo que está dentro do nosso campo de visão, da nossa área de visão. Sabe o que deveria preocupar qualquer crente atualmente? É a facilidade com que o inimigo de Cristo tem de distorcer a verdade e de influenciar líderes políticos. Hoje é a mesma coisa. Temos vários políticos esquerdistas, tá? Que fazem cartas, projetos contra a palavra de Deus e são legalizados. E com isso, a grande comissão para de ganhar almas, Mateus capítulo 28. A obra de Deus também para de continuar, não somente porque deixamos de ter fé ou de estarmos fisicamente cansados, mas também a obra de Deus para quando deixamos e seguimos pastores e líderes de EBD que têm como posição política à esquerda e estes podem chamar e estes podemos chamar de crentes progressistas. Infelizmente, já estão dentro das nossas instituições e a infiltração já começou há mais de 30 anos atrás. Realmente é preocupante quando você vê o povo judeu nessa situação. Não estamos vivendo uma ficção, não estamos ensinando um mito, uma pequena história, tá, para passar o nosso tempo. Tá? Um momento, não, ao contrário, nós estamos vendo verdades, acontecimentos e fatos verdadeiros para nos advertir e nos deixar aí lúcidos de tanta besteira que nós estamos ouvindo e vendo a cada dia que se passa. É preocupante, sim. Precisamos nos preocupar com a obra de Deus, com estes opositores, os novos samaritanos, tá? Que são de vários gêneros, né? De várias denominações. A obra de Deus tem sofrido oposição e tem parado porque não estamos provando o Espírito nem conhecendo a árvore pelo seu fruto. Precisamos realmente seguir o Evangelho que diz assim: pelo fruto conhecereis a árvore. Olhe para uma pessoa e verifique o fruto. Que fruto aquela pessoa tem? Veja através da pessoa que está com você, né, por exemplo, se essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Sem isso, meu amigo, tudo é apenas aparência. No tópico 3, tá? No tópico 3, já explicamos o tópico 1, explicamos o tópico 2 e estamos explicando agora o tópico número 3. Como se explica a falta de resistência do povo judeu ou dos judeus? Como explicar isso? Tópico, ponto 1, né? Tópico 3. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. O povo precisava de coragem, de determinação, de resistência, mas faltava isso. Muitas vezes queremos um bom carro para ir rapidamente para a igreja. Um exemplo, tá? Mas falta o que? Fé. Não adianta ter um bom carro chegando na igreja sem fé. É bom ter fé. E se for para caminhar ou pegar um ônibus, vá porque você tem fé. Um exemplo, tá, gente? Os judeus, humanamente falando, têm uma autoridade que permitia, delegava, autorizava, que dava plenos direitos para a construção do templo.
Neste caso, os judeus não souberam argumentar e mostrar a prova ou as provas para refutar os seus opositores. Então, isso é apologética. Os judeus precisavam entender, praticar, viver, compreender a apologética. Não vamos parar a obra de Deus, não vamos parar a construção do templo, porque a carta do rei, tá? Existe uma autoridade que nos permite fazer isso. Você não pode passar por cima dessa autoridade, humanamente falando, tá certo? Hoje em dia é assim. Humanamente falando, temos a Constituição Federal de 1988, que dá direitos e deveres aos cidadãos, homem e mulher, tá? Porque só existe isso, homem e mulher. Mas quando grupos socialistas agem contra a Constituição e contra os nossos direitos, ficamos sem atuar, sem reagir, sem resistir. Utilizamos falsas interpretações como desculpas esfarrapadas para não atuar, não combater, tá? A verdadeira igreja de Cristo, firmada em Jesus, não aceita a iniquidade que mesmo ela sendo legalizada. Ah, tá aqui um documento que autoriza você chamar essa pessoa de isso. Não, tá errado, entendeu? Então, isso está acontecendo hoje em dia e aconteceu, por exemplo, aí como aplicação também, né? Bem, os judeus deveriam ter recorrido a Deus, tá? Isso aqui, o primeiro ponto aqui, os judeus deveriam ter ido ao rei, é um ponto social, é um ponto cultural. Precisamos recorrer à Constituição, precisamos recorrer a uma autoridade que está no papel, tá? Não é o dinheiro que nos autoriza, e sim uma documentação. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de câncer, um exemplo, e você tem assim uma pessoa diplomada, formada, com anos de experiência nessa cirurgia, no estudo do câncer, e você tem uma pessoa que tem muito dinheiro, tá? Por onde ele anda, ele derrama dinheiro, ele come dinheiro, ele dá dinheiro para todo mundo, mas não tem estudo, não tem diploma, não tem documentação. Qual dos dois você vai querer se submeter para salvar sua vida? O certo mesmo nós sabemos que é o que se estudou, o que foi diplomado, não o que tem dinheiro. O que tem dinheiro não vai poder fazer nada por você, tá certo? Então é a documentação, é a Bíblia, a mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia é um documento histórico, tá? Um registro histórico, certo? Então, no ponto 2 do tópico 3, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. O ponto da atuação do Espírito Santo, do crente, na nossa fé, tá? Em Deus. Deus sempre batalha por seu povo e temos grandes exemplos. No dia do rei Ezequias, no dia do rei Josafá, mas sem oração, Deus não intervém de forma nenhuma. A falta de oração, de atuação do povo de Deus tem a ver com sua espiritualidade. Veja Zorobabel. Ele era um chefe político do povo judeu, mas as forças humanas que ele tinha têm limites e acabaram. Josué era o sumo sacerdote, perdeu a fé e o desânimo, retirou a resistência e retirou também a motivação para combater o inimigo e continuar na obra. Vamos agora abordar o tópico número 4, o último tópico da lição, tá? Eu espero que vocês possam aí refletir, tá certo? Toda essa nossa explicação, porque realmente é muito preocupante, tá? É como se nós estivéssemos participando também dessa construção do povo judeu, no nosso caso atualmente, mas com outro sentido, né? Isso. Tópico 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Respire profundamente, tá bom? Bem, graças a Deus que Jesus não cessou sua obra na cruz do Calvário. Jesus não parou. Jesus não se deteve. Jesus não se deixou se levar pelos inimigos da obra do reino de Deus. Jesus continuou até o último fim.
quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então tudo está consumado. Jesus venceu a morte. Jesus conseguiu vencer os planos e o reino de Satanás. Na vida do povo de Deus, tudo começa muito bem, muito entusiasmo, né? Mas depois de um certo tempo, quando perdemos algumas batalhas, que são batalhas importantes, os inimigos riem contra nós. Este fato nos incomoda bastante. Mas a Bíblia revela que a felicidade ou a alegria dos inimigos do povo de Deus, da cruz de Cristo, sempre termina em grandes tragédias. Você pode ver em Juízes capítulo 16, verso 25 ao verso 31, e Mateus capítulo 28, versículo número 11 e o versículo de número 15. É comum qualquer crente desistir de batalhas. O diabo sabe realmente jogar. E para justificar este desânimo que todos nós passamos e podemos, pois estamos sujeitos a isto, procuramos qualquer desculpa esfarrapada para enganar apenas a nós mesmos. Termino dizendo que precisamos ser realmente novas criaturas, precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos restaurar por completo, precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e que Ele é nossa força. E muito cuidado com os infiltrados dos crentes progressistas, marxistas, teólogos da libertação na nossa igreja. 2 João capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Vamos ver aqui a carta de 2 João, capítulo 1, versículo 9 e o versículo de número 11. Diz assim, João, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas obras mais. Então, meus amigos e minhas amigas, precisamos aí voltar a, a ter bastante cuidado e atenção contra os oponentes do reino de Deus, contra os oponentes da Igreja de Cristo. Precisamos aí reconstruir a apologética e fazer de maneira correta e aprender com os erros, né? Nós temos aí erros que os judeus cometeram que nos ajudam a não cometer esses erros e sim a fazer de maneira correta aquilo que humanamente a gente muitas vezes deixa de fazer. Então que esses exemplos, tá? E é justamente isso que a lição traz, né? Exemplos, né? Para a nossa vida, para os tempos difíceis que nós estamos passando. Não é exatamente porque estamos dentro de um período de pandemia que os tempos são agora difíceis. Os tempos já são difíceis desde que Adão e Eva pecaram e deixaram o jardim do Éden, tá certo? Mas através de Jesus, através da sua verdadeira palavra, podemos aí ter a plena confiança de que nós podemos descansar e aguardar o seu retorno, que vai ser antes da grande tribulação, o arrebatamento da igreja. E se você gostou deste vídeo, se inscreva, compartilhe, tá certo? Deixe um like, deixe a sua sugestão, a sua pergunta, a sua crítica construtiva e que Deus abençoe você e até a próxima lição ou ao próximo conteúdo dos vídeos que nós fazemos aqui. Forte abraço a todos e obrigado novamente por sua atenção.